Olá, bem-vindo à Saga Mistérios do canal Multiverso. No vídeo de hoje vamos falar sobre o enigmático livro de Urântia, como ele surgiu, quais são suas possíveis fontes, sua publicação e seu resumo. Então seja muito bem-vindo, aperte o cinto e boa viagem! O livro de Urântia, dentre outras coisas, retrata nosso relacionamento com Deus, o Pai, considerando a todos os seres humanos como filhos e filhas de um Deus amoroso e, portanto, irmãos e irmãs da família cósmica de Deus. Publicado pela primeira vez pela Fundação Urântia em 1955, nos apresenta a origem, a história e o destino da humanidade. Ele responde a perguntas sobre Deus, a vida no universo habitado, a história e o futuro deste mundo e inclui uma narrativa alternativa da vida e dos ensinamentos de Jesus. Com base na herança religiosa do mundo, o livro de Urântia descreve um destino sem fim para a humanidade, ensinando que a fé viva é a chave para o progresso espiritual pessoal e a sobrevivência eterna. Também descreve o plano de Deus para a evolução progressiva dos indivíduos, da sociedade humana e do universo como um todo. Muitas pessoas ao redor do mundo disseram que, ao ler o livro de Urântia, os inspirou profundamente a alcançar níveis mais elevados de crescimento espiritual. Isso lhes deu um novo significado para a vida e o desejo de estar a serviço da humanidade. E agora encorajo você a assistir este vídeo até o fim e descobrir por si mesmo qual a mensagem. É tido como uma obra de narrativa religiosa sincrética de autoria anônima e tem uma longuíssima extensão com quase 3.000 páginas, que integra elementos de história, ciência, filosofia e religião para, alegadamente, revelar a verdade universal para os seres humanos que habitam o planeta Terra, chamado no livro de Esfera Urântia. Aqui você verá um resumo desta obra e, se desejar, pode baixar este resumo no link abaixo por um valor simbólico. Assim você pode guardar o resumo desta obra na sua biblioteca e, de quebra, dar um apoio aqui para o seu canal Multiverso. Fascinante para alguns, tolo para outros, o livro de Urântia deu muito o que falar ao longo dos anos. Lemos no livro de Urântia que reveladores vieram à Terra em missão e com propósitos específicos. Havia um plano ordenado para que cada filho em auto-outorga executasse seu programa de elevação na vida evolutiva e transmitisse novas verdades espirituais. Acredita-se que havia um plano mestre para o livro de Urântia. O plano determinava o estabelecimento e as funções da Fundação Urântia e da Fraternidade Urântia. A mais alta autoridade planetária teria aprovado a constituição da Fraternidade Urântia, havendo um relacionamento entre a Fundação e a Fraternidade Universal. Esse plano teria sido transmitido pelos reveladores aos comissários do contato, que o compartilharam com os grupos conhecidos como os 70 e o Fórum. Os comissários tinham liberdade para compartilhar elementos do plano com pessoas chegadas, subsequentemente e dotadas de potencial de liderança. As mensagens originais que descreviam o plano não foram publicadas como parte da revelação e teriam sido eventualmente destruídas. O plano jamais foi apresentado como uma lista detalhada de pontos a observar ou a evitar. Se existe discernimento, as facetas do plano surgem, como ocorreu junto a cada membro do fórum e líderes da fraternidade, assim como foi verdade em revelações anteriores no domínio do planejamento revelatório. Os reveladores teriam começado a planejar o conteúdo dos documentos de Urântia já na Idade Média. O propósito da revelação era preparar o planeta para a próxima ordem de filiação divina. Ela teria sido incentivada e aprovada pelo próprio Micael, ou Miguel, como a palavra feito livro, que diz que um grupo de seres celestiais residentes e visitantes foram convocados para a tarefa de serviço revelatório. Os seres celestiais atuam como diretores invisíveis nos bastidores dos comissários de contato,
os confiáveis receptores humanos que possibilitariam completar o projeto. O primeiro documento de Urântia foi lido para o Fórum em 18 de janeiro de 1925. Ele continha respostas de A a Z, o ser intermediário, a 181 perguntas escritas sobre a deidade e o cosmos. Essas perguntas haviam sido compiladas dentre centenas de perguntas solicitadas pelos reveladores ao Fórum em dezembro de 1924. As perguntas foram classificadas e as duplicadas eliminadas, sendo então apresentadas à comissão reveladora. Mais perguntas e documentos se seguiram. Ao todo, 57 documentos compunham a primeira série e consistiam em pelo menos 1.700 páginas datilografadas. Essa fase se prolongou por mais de 5 anos. Os primeiros 57 documentos foram depois ampliados com a apresentação de mais perguntas pelo Fórum. As primeiras 3 partes foram publicadas em 1934. Os documentos sobre Jesus não foram entregues até 1935. Uma segunda série, mais os documentos sobre Jesus, totalizaram cerca de 4.500 páginas datilografadas. O Fórum foi então convidado a rever os 196 documentos e apresentar perguntas sobre o esclarecimento de conceitos e a remoção de ambiguidades. Durante esse período, muito pouca informação nova foi oferecida. Somente correções menores foram feitas nos documentos. Algum material foi acrescentado, algum removido, mas houve pouca revisão ou ampliação do texto. Os documentos originais foram recebidos em inglês por uma personalidade de contato não identificada. Os documentos manuscritos nunca foram vistos. Apenas as páginas datilografadas por membros escolhidos a dedo pela Fundação. Sobre a personalidade do indivíduo contatado, disse que sua vida era exemplar e inspiradora. Caso contrário, não teria sido escolhido para a tarefa tão importante pela comissão reveladora. Nós fomos advertidos a evitar discutir a identidade da personalidade de contato e, depois da publicação do livro, a não fazer qualquer declaração em qualquer momento sobre o indivíduo humano necessário durante a comunicação extrafísica. As pessoas incumbidas da responsabilidade de coletar as perguntas e de comparar o texto datilografado com o manuscrito original vieram a ser conhecidas como comissários de contato. Somente esses comissários de contato assistiam às reuniões de contato e recebiam as comunicações por intermédio da personalidade de contato. Os comissários eram os guardiões do manuscrito de Urântia, guardando a cópia em carbono dos textos transcritos em um cofre à prova de fogo. Eles também foram investidos com a responsabilidade de supervisionar todos os detalhes referentes à publicação do livro. Os documentos foram publicados exatamente como os receberam. Os comissários de contato não tinham a autoridade editorial, resumindo seu trabalho de datilografia, cópia, guarda e proteção do conteúdo antes da publicação. Quase todas essas mensagens continham uma nota de rodapé na última página instruindo, para ser destruída pelo fogo antes da edição dos documentos de Urântia. Era desejo de nossos amigos invisíveis evitar o aparecimento de apócrifos de Urântia, depois da publicação do livro de Urântia. A presença da personalidade de contato não era necessária para contatos verbais entre a comissão reveladora e seus sucessores, a comissão de seres intermediários e os comissários de contato. Há relato de que eles diziam que os seres intermediários eram muito reais para eles, conversavam frequentemente com eles e entendiam perfeitamente que os seres intermediários secundários supervisionavam os contatos. Disse também que a Segunda Guerra Mundial atrasou a publicação do livro. Entendia-se que, quando a guerra terminasse, seria concedida a permissão para publicar o livro de Urântia. Os defensores seráficos do passado e do futuro, anjos do progresso, receberam ordens para abandonar suas perspectivas tradicionais
e juntarem-se ombro a ombro em defesa do presente. Os Melquisedeques prometeram: os ensinamentos do mestre em Úrmia prevalecerão em algum momento. A Irmandade dos Homens começará algum dia. Mesmo se necessário uma década ou um século, nós prevaleceremos contra as forças do retrocesso e da escravidão. Eles expressaram a esperança de que poderiam prevenir uma guerra global, mas, acima de tudo, desejavam incentivar um despertar espiritual de seus companheiros mortais. E a autorização foi concedida em agosto de 1952 para a publicação dos documentos em 1955. As seguintes instruções foram lidas para o Fórum em novembro de 1951. Elas estavam redigidas aos comissários de contato, os guardiões da revelação de Urântia, da parte do regente pessoal do príncipe planetário em exercício de Urântia. Desejo informá-los a respeito de certas decisões e determinações formuladas pelo governo planetário, referentes aos assuntos do livro de Urântia e da subsequente Fraternidade Urântia. No dia de hoje estou convocando um conclave planetário supremo para registrar minha criação na Suprema Corte de Urântia. Mantive recentemente uma reunião com todas as pessoas e grupos afetos à revelação de Urântia. Como resultado dessa conferência, tomei certas decisões e estou proclamando as seguintes diretivas. Por 500 anos, a partir de fevereiro de 1935, a coordenação geral e a direção do livro de Urântia estão a cargo dos Serafins do Progresso. A gestão imediata da revelação de Urântia, de década a década, pelo menos até os próximos 100 anos, estará confiada aos Serafins do passado. Os aspectos humanos do livro de Urântia estarão nas mãos dos conselheiros da Fundação Urântia, sujeitos à supervisão e poder de veto da Comissão Reveladora dos Seres Intermediários de Urântia. Por enquanto, a mediação entre a supervisão geral e supra-humana dessa comissão e a atuação diretamente humana dos conselheiros da Fundação Urântia estarão a cargo da Comissão dos Seres Intermediários, sucessores da original Comissão Reveladora de Urântia. Esta comissão continuará a operar como consultora, tanto para os supervisores seráficos quanto para os conselheiros da Fundação Urântia. Porém, seus poderes de veto se estenderão apenas às decisões e atos dos conselheiros humanos. Na falta de intervenção pelos seres intermediários depois de 1954, os conselheiros da Fundação Urântia procederão de acordo com o seu próprio entendimento. Essa comunicação representaria diretivas do Alto Conselho a respeito do Fórum e do Grupo dos 70, do Livro de Urântia, da Fundação Urântia e da proposta Fraternidade Urântia. Os arquitetos deste plano veem o livro de Urântia como um aspecto da evolução progressiva da sociedade humana. Ele não se assemelha aos episódios espetaculares de uma revelação de época, embora possa estar aparentemente sintonizado para aparecer no início de uma tal revolução na sociedade humana. O livro pertence à era imediatamente seguinte à conclusão da presente luta ideológica. Então chegará o dia em que os homens estarão desejosos de procurar a verdade e a retidão. Quando tiver passado o caos da presente confusão, será mais fácil formular o cosmos de uma nova e melhorada era de relacionamentos humanos. E é para essa melhor ordem de acontecimentos na Terra que o livro foi proporcionado. Alguns críticos entendem o livro de Urântia como a semente de uma nova religião neste mundo. O livro traz mensagens para a humanidade, tais como: o futuro não está aberto à sua compreensão mortal, mas vocês farão bem se estudarem diligentemente a ordem, o plano e os métodos de progresso, conforme interpretados na vida terrestre de Micael, ou Miguel, quando a palavra se fez carne. Vocês estão sendo atores de um episódio subsequente, quando a palavra se faz livro. Grande é a diferença entre essas dispensações da religião,
porém muitas são as lições que podem ser aprendidas com o estudo da era anterior. Vocês podem novamente estudar os tempos de Jesus na Terra. Devem cuidadosamente tomar nota de como o reino dos céus foi inaugurado no mundo. Teria ele evoluído lentamente e se desdobrado naturalmente? Ou veio como uma súbita demonstração de força e com espetacular exibição de poder? Vocês devem aprender a controlar suas almas com paciência. Estão associados a uma revelação da verdade que é parte da evolução natural da religião neste mundo. Um crescimento excessivamente rápido seria suicida. O livro está sendo dado àqueles que estão prontos para ele, muito antes do dia de sua missão mundial. Milhares de grupos de estudos devem ser criados e o livro deve ser traduzido para muitas línguas. Dessa forma, o livro estará disponível quando a batalha pela liberdade do homem estiver finalmente ganha e o mundo for um lugar seguro para a religião de Jesus e a liberdade da humanidade. Os reveladores se preocupavam em evitar que o livro se tornasse um meio para o engrandecimento pessoal dos humanos a ele associados. A principal razão para não revelar a identidade da personalidade de contato é que os reveladores celestes não desejavam que qualquer ser humano, qualquer nome humano, seja em qualquer momento associado com o livro de Urântia. Eles desejam que essa revelação se sustente por suas próprias declarações e ensinamentos. Estão determinados a conseguir que as futuras gerações tenham o livro completamente livre de quaisquer ligações mortais. Não desejam nem um São Pedro, nem um São Paulo, nem um Lutero, nem um Calvino ou um Judas. O livro nem mesmo contém a marca do editor que o trouxe à existência. Era inevitável que algum tipo de irmandade surgisse dos ensinamentos do livro de Urântia. Todas as pessoas interessadas podiam ver que os ensinamentos de Urântia se opunham ao sectarismo dos fiéis cristãos. Estava claro, contudo, que não era propósito da revelação de Urântia começar uma nova igreja. Os artigos para a constituição da Fraternidade Urântia foram lidos para os 70 em novembro de 1950 e teria sido provisoriamente aprovado a inauguração da Fraternidade pelo Príncipe Planetário. Vocês devem cuidadosamente levar em conta a organização que Jesus criou antes de deixar o planeta. Era uma organização destinada a evitar a confusão, a ordenar a justiça, a salvaguardar os princípios. Ele não deixou a hierarquia eclesiástica que cresceu depois, mas deixou uma simples mensagem de amor para o mundo. Cientistas sisudos nos ridicularizarão, e alguns poderão mesmo acusar-nos de conspiração e fraude. Religiosos bem-intencionados nos condenarão como inimigos da religião cristã e nos acusarão de difamar o próprio Cristo. Milhares de almas espiritualmente famintas nos abençoarão pela mensagem do livro, e milhares de outros nos condenarão por perturbarmos sua complacência teológica. Dentre os amplos ensinamentos do livro encontra-se as doutrinas do livro de Urântia, ciências do livro de Urântia, estudos tópicos, vida e ensinamento de Jesus, estudos analíticos da história da Bíblia, Antigo e Novos Testamentos, livros da Bíblia, denominações, seitas e cultos, filosofias antigas e modernas, religiões mundiais e a harmonia entre os evangelhos, entre muitos outros assuntos. Não houve menção à Fundação Urântia na Constituição original da Fraternidade, nem houve menção à Fraternidade Urântia na Declaração de Responsabilidade da Fundação. Então, revisando o enigma da elaboração e publicação do livro de Urântia, foi tornado público que os anjos das igrejas, os anjos do progresso, a comissão de seres intermediários e o príncipe planetário detêm a autoridade máxima sobre os assuntos do livro de Urântia. A cadeia de autoridade para a administração do livro de Urântia foi, inicialmente, colocada nas mãos dos comissários de contato humanos.
pela comissão reveladora e depois delegada aos conselheiros da Fundação Urântia pelo príncipe planetário invisível. De acordo com sua declaração de responsabilidade, os conselheiros assumiram a exclusiva responsabilidade de manter a integridade do texto e cuidar da publicação de todas as edições, inclusive traduções. Os reveladores instruíram os comissários de contato a protegerem o nome Urântia. Os comissários de contato passaram essa responsabilidade para a fundação. Os reveladores advertiam que deveria haver somente uma organização oficial Urântia de alcance social, democrática e minimamente organizada para ocupar o campo. Embora os conselheiros tenham planejado e lançado a fraternidade, os reveladores aconselharam que as duas organizações, a editora e a social, fossem organicamente desligadas uma da outra. Sob esse plano, cada uma delas desempenharia sua missão sem interferência ou responsabilidade da outra. A estrutura do livro se divide em 4 partes com tópicos como: na parte 1, estudando conceitos religiosos e fundamentos filosóficos, com o estudo do universo central e os superuniversos, onde descrevem a natureza da divindade, a realidade do paraíso, a organização astronômica cosmológica e o funcionamento do universo central e dos superuniversos, as personalidades do grande universo e o destino elevado dos mortais evolucionários. O paraíso é descrito como o centro eterno do universo dos universos e a residência do Pai universal, do Filho eterno, do Espírito infinito e de seus associados e coordenados divinos. Descreve-se um universo de hierarquia organizada e povoado por um número quase infinito de seres. O conjunto da criação é descrito como incluindo milhões de planetas evolucionários em todas as etapas de evolução geológica, biológica, intelectual, social e espiritual, e esferas arquitetônicas dos mundos feitos sob medida. Segundo o livro, esses documentos teriam sido inspirados por uma comissão constituída de 24 administradores de Orvonton, atuando por mandato dos anciãos dos dias de Uversa, a capital do superuniverso de Orvonton. A parte 2 trata do universo local, onde consta informações autorizadas por Gabriel, o comandante executivo do universo de Nebadon, que descrevem a evolução dos universos locais e o desenvolvimento progressivo das naturezas e capacidades físicas, intelectuais e espirituais das múltiplas criaturas que habitam as variadas ordens de esferas compreendidas em um universo local. Fala da fonte da matéria e da energia e do plano divino para a criação, o desenvolvimento e o governo dos universos locais, das constelações, dos espíritos ministrantes dos universos locais, das hostes seráficas, da rebelião de Lúcifer, dos problemas da rebelião de Lúcifer, das esferas da luz e da vida. A terceira parte, sobre a história de Urântia, consta de ensinamentos promovidos por um corpo de personalidade do universo local, atuando por mandato de Gabriel, e tratam da origem de Urântia, o planeta Terra, que há 1 bilhão de anos atingiu aproximadamente o seu tamanho atual, em um universo local chamado Nebadon. Os documentos compreendem a história do desenvolvimento geológico da Terra, do estabelecimento da vida aqui, do surgimento do homem, das civilizações, governos e instituições, dos níveis da realidade universal, da verdadeira natureza da religião, da outorga dos ajustadores de pensamento, o desenvolvimento da civilização, da cultura, do governo, da religião, da família e de outras instituições sociais. É descrito a partir do ponto de vista dos observadores supra-humanos. A história é contada de tal maneira que os acontecimentos relacionados com a evolução religiosa humana ganham uma nova vida, estabelecendo as fundações sobre as quais um maior desenvolvimento espiritual, moral e cultural podem ocorrer. Descrevem o destino eterno do homem, os mundos que habitaremos após a morte, ao sobreviver a alma por nossa escolha pessoal de fazer a vontade do Pai Universal.
A parte 4 trata da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nesta quarta parte, são 77 documentos que ocupam 1/3 do livro. Teriam sido promovidos por 12 intermediários de Urântia, atuando sob a supervisão de um diretor revelador Melquisedeque, o que foi designado para esta tarefa por Gabriel de Nebadon. Nestes documentos relata-se a vida de Miguel, ou Micael, como Jesus de Nazaré, toda a sua infância, adolescência e a vida adulta. É o relato mais completo sobre Jesus Cristo escrito até hoje. Os 3 primeiros capítulos apresentam a preparação de Miguel, Jesus, para descer a Urântia na semelhança da carne mortal. E o clímax do livro de Urântia é atingido nessa última parte com os preceitos da vida religiosa ideal do Mestre, que instrui e edifica todo o universo. E é a inspiração para todas as vidas em todos os mundos e para todas as gerações futuras. Essa parte do livro é vista como uma nova revelação, uma nova face descrita de maneira tocante de um Deus feito homem que, em um exemplo de amor, fé e serviço, sem dogmas, mostra à humanidade o caminho da evolução espiritual pessoal, o caminho do homem até Deus. Os críticos dizem que o livro é aparentemente uma extensão do sistema hebraico e da mitologia abraâmica. Uma obra em parte imparcial, mas em sua totalidade parcial e a favor do cristianismo, embora a obra seja canônica e aparentemente tenha sido revelada por entidades supra-humanas. E esse foi o vídeo sobre o enigma da origem e publicação do livro de Urântia, bem como um resumo de seu vastíssimo conteúdo. As informações do livro de Urântia, por sua natureza, são impossíveis de verificar, como a existência de príncipes planetários, portadores e engenheiros da vida, filhos paradisíacos e etc. Se tudo que é trazido no livro de Urântia é verdade ou não, acho que por hora não saberemos, mas para nós, caçadores de enigmas, é interessante sim levar em conta. Escreve aqui nos comentários se você já leu as 3.000 páginas do livro de Urântia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, esmaga esse like e te inscreve no canal. Até a próxima!